Olá, pacientes e amigos. Aqui Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GT no Instagram. Hoje falando da depressão infanto-juvenil. Isabel, infanto-juvenil? Sim, é mais, infelizmente, é mais comum do que vocês imaginam. Tá? O diagnóstico é às vezes muito difícil de ser feito. A gente tem que, pais tem que prestar muita atenção, cuidadores, babás, todas essas pessoas têm que prestar atenção no comportamento de uma criança. Basicamente os critérios utilizados para avaliação dos adultos. Então, a perda do interesse por algumas coisas habituais, o fato de um choro constante, tá? Toda essa atenção, vou tentar dividir em algumas partes para vocês entenderem. Eu fiz aqui na faixa etária dos 2 a 6 anos. Existe depressão? Sim, é mais comum do que vocês imaginam. Nesse período, os sintomas consistem em choro frequente, dificuldade de se manter atento às atividades lúdicas, às brincadeiras dentro da escolinha, se isola, não quer conversar, não quer falar e fica chorando, tá? Então, os cuidadores, as babás, a gente tem que prestar atenção para transmitir esse comportamento para pai ou a mãe responsável, no caso, às vezes até a avós, né? Importância para o médico detectar realmente o que está acontecendo, tá? Frequenta a escolinha, então não conta os observatórios, às vezes o relatório não vem produzido para você de maneira que tem que ser produzida. Psicopedagogos, então tudo tem que ser justamente visto dentro da escola, no âmbito escolar, se também o comportamento é o mesmo e o comportamento também coincide com o comportamento dentro de casa. A criança é muito chorona, tem perda do interesse, perda da vontade de comer ou come demais, tem dores de barrigas frequentes, tá? E etc. Então, você tem que observar se a criança começa a chorar demais. Algum problema existe. Depressão na faixa etária entre 7 anos e a puberdade e a adolescência. A mais comum, talvez. Tá? Aqui os sintomas são numerosos, facilmente observáveis, porque também coincidem com os sintomas dos adultos, né? Esses sintomas que a gente chama, né, na adolescência, de forma de fisionomia, entristecida, você vê que seu filho tá triste, alguém falou alguma coisa, seu filho chega com outra cara, você já percebe que tem alguma coisa errada, né? A detecção de dar conta dos trabalhos escolares, não consegue dar conta, não consegue, se estressa, chora frequentemente. Agora, por exemplo, com essa época de pandemia que tá tudo online, às vezes as públicas não conseguem entender os professores, então tá na hora de se preocupar, pai, e ver o que você pode fazer para melhorar essa situação do seu filho também, porque ele pode vir sofrer um transtorno de depressão e é grave, tá? Na adolescência, o reconhecimento de depressão é até mais fácil pela questão hormonal, então começa os hormônios, as espinhas, a questão do reconhecimento do grupo social, de ser aceito pelos colegas, de ser aceito pelos amigos, o grupo agora, o grupo feito pela escola na internet, então tudo isso acarreta. A questão de não entender também as matérias, não entender o que está se passando, os professores estão se driblando, fazendo o que podem de maneira online, como também os psicólogos, justamente por quê? Porque eles precisam passar conhecimento nessa situação que é grave. Então, tem-se tido bastante incidência de depressão infanto-juvenil e de crianças também, tá? Combinações perigosas nessas situações. Então, eu fiz aqui um achado, né? Com um transtorno de ansiedade generalizada. É uma combinação perigosa? Infelizmente é, tá bom? E transtorno de ansiedade de separação também pode ser uma combinação perigosa. Muitos casais se separaram na questão da pandemia e assim, pode ser perigosa para se instalar um quadro depressivo maior ainda. Transtornos de pânico também se instalam, às vezes, junto com a depressão. Fobia social, não querer justamente estar conversando com outro amigo online, então você desconfia muito. Ou se a pessoa está conversando e está entristecida também. No adolescente tem muito disso, porque eles querem ser aceitos por um grupo. Transtorno obsessivo compulsivo, o que é? É o tal chamado toque, mania de comprar, ver se seu filho está comprando demais, ver se seu filho está comendo demais, está dormindo demais, está tendo insônia, tudo dos excessos, tá? Ou se ele, às vezes tem adolescentes que já começam a beber logo cedo, então tomar cuidado, pais, que isso pode acarretar uma depressão bem mais grave, da qual ele não vai poder sair tão facilmente não, tá?
O transtorno do déficit de atenção, que é justamente o que mais está sofrendo com as aulas online, porque já tem um transtorno de déficit de atenção. Essa combinação depressão e transtorno de déficit de atenção é grave. Pode levar a criança ou adolescente numa situação gravíssima, tá, mãe? E pode estar por um fio. Então, tomem cuidado. Transtornos alimentares, como eu disse para vocês, está tudo relacionado, tá? E o transtorno de estresse pós-traumático, o TEP, né? Abuso de drogas, entre outras coisas, está tudo relacionado com a adolescência. Por que o abuso de drogas? Sim, gente, por incrível que pareça, eles começam apenas, às vezes se escondem dos pais, com a sensação de querer sentir prazer imediato, né? Não consegue sentir prazer imediato, se esconde dos pais a drogadicção. Quantos pais são surpreendidos quando os filhos já são adultos que eram drogados e não sabem? A droga, a Isabel, porque a maconha é liberada em alguns países, em algumas cidades. Problema deles. Mas que é dependência, e causa danos ao cérebro, sim. Tanto que a maconha, a folha da maconha, ela é produzida quimicamente para um tipo de epilepsia, tá? São medicamentos epiléticos para ajudar na epilepsia. Então, vou falar para vocês, ela tem um fim medicinal, mas aqui com o tratamento de um monte de coisa e as coisas ficarem mais baratas, acabam sendo justamente misturadas a outro tipo de coisa e as pessoas acabam fumando. Então, às vezes, os pais são enganados até por narguile. Dentro do narguilé eles utilizam até crack. Então tem que prestar atenção no que seu filho está fazendo. Não é fácil, porque você vira um policial, você vira um chato, mas esse é o papel do pai e da mãe. Você ser policial. Infelizmente é assim. Se você quer evitar e chorar depois, você vai ter que agir. Tem coisas que você tem que deixar de lado, o trabalho, tem que deixar de lado sua vida pessoal, tem que deixar porque você tem que vigiar. E assim, eles vão crescer e irem para a vida, depois vai passar, vai. Não fique pensando que o seu filho vai ser a vida inteira para você. Mas enquanto estiver debaixo do seu teto, ainda você vai sofrer. Mesmo que ele seja adulto, você vai pensar, filho, você já saiu, você procurou uma blusa? Então, é preocupação. Você virou mãe, você virou pai, a preocupação é a vida inteira. Quem vivencia ao certo dentro de uma casa, porque a gente fica pensando assim, em separação, né? Quando é feita a separação que fica cada dia numa casa, cada 15 dias numa casa, quando existe a guarda compartilhada geral, dá para saber como que o adolescente ou a criança está passando. Isso também tem gerado muita depressão em crianças e adolescentes, porque pais ficam ausentes, não sabem, não tem noção do que a criança está passando. E isso é muito difícil para as mães. Os pais têm muita dificuldade de lidar com o óbvio, porque você estando distante, você não sabe o que está acontecendo com o seu filho. Você não imagina, você não tem noção mínima. Agora, é necessário, eu falo para você que isso é uma questão de caráter, tá? Responsabilidade afetiva é para tudo, é para filho, é para trabalho, é para cônjuge, é para namorada, é para tudo. Nesse mundo você tem que ter responsabilidade afetiva. Se você não tem caráter. É uma coisa que você tem que passar também para o seu filho. Responsabilidade afetiva também com colega, com amigo. Você não pode sair falando o que você quer por aí. Tudo tem um limite. As pessoas não são perfeitas. Então, vamos ter mais responsabilidade afetiva e verificar o que está acontecendo com nossos filhos. Que o mundo não gira só em torno dos pais, em torno do prazer, em torno de tudo isso. Gira em torno dos filhos também. Então, tomem cuidado, tá ok? Fiquem com Deus.